Você quer fazer uma introdução aí, o primeiro? Acho que a gente pode começar, né? Então, vamos começar logo. Eu já coloquei para gravar aqui para a gente. Boa noite, pessoal aí. Quem, assim, muitos aqui já conhecem, né, a gente. Alguns aqui a gente já trabalha junto, ainda faltam outras pessoas para entrar aqui, né? Quem não conhece o projeto, né? A gente cria esse projeto aí para poder dar cursos gratuitos aí para a galera, né? Tem já um bom tempo aí que a gente já faz isso aqui, tem alunos aqui frequentes já também, né, que já participam e tal. E esse ano aí a gente conseguiu um novo professor aí, né, nosso doutor Paulo Rocha aí, para poder ministrar esse curso aí de Angular para a gente, né? Inclusive, assim, uma coisa nova para mim também, vou fazer de tudo aqui para aprender também. E, cara, assim, todo mundo que estiver ouvindo aí, os que vão ouvir daqui depois, né? Vamos aproveitar bem, isso aí que é uma oportunidade muito boa, né, para todo mundo. Não é sempre que a gente consegue um material bom, assim, gratuito, né? Muitos também duvidam que é gratuito, daqui a pouco vai começar a cobrar. Não, o intuito aqui não é cobrar. Tudo que a gente faz aqui é de coração mesmo, é para passar conhecimento. Nunca quis ganhar nada com isso aqui e também, assim, não tenho pretensão nenhuma, isso por enquanto. E eu acho que vai continuar assim. É tudo gratuito. Vou mostrar aqui só como funciona a parte aqui do aluno. Quem nunca entrou a primeira vez que vai entrar, só vim aqui, esqueci minha senha, viu que o sistema vai mandar umas informações por e-mail para vocês, e a partir disso aí vocês vão entrar na parte de administração aqui, ó, e vai aparecer para vocês alguns menus aqui de alterar senha, alguma coisa. E o menu principal que vai ter para vocês aí vai ser esse aqui, ó, materiais das aulas e certificados. Os materiais das aulas vai aparecer uma lista dos cursos que vocês fizeram e turma que vocês fizeram. Dentro desses cursos aqui, ó, vocês vão expandir, eu vou dar um exemplo aqui, ó, lógica de programação, vocês vão expandir, aí vai ter o material de todas as aulas, da primeira até a última lá, então a primeira aula, vai ter o link da aula gravada, né, que a gente vai gravar toda a aula, e os materiais, né, que no caso aí o Paulo aí vai postar todo o material, a código que foi gerado, vai gerar o script, colocar aqui e tal. E basicamente é isso, galera. E eu, assim, um apoio que eu queria de todo mundo era divulgar, né, o projeto para ver se a gente consegue passar mais conhecimento para mais gente, né? Então, para a gente conseguir continuar isso aí. Então, assim, a partir de agora, aí o nosso professor Paulo aí, né? Pode começar aí, Paulo, compartilhar a tua tela aí. Valeu, cara. Muito obrigado mesmo por gastar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente, viu? Então, beleza, eu te agradeço, Felipe. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só ver onde é que faz isso aqui no... Aqui, compartilhar a tela inteira. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Positivo. Então, boa noite a todos e a todas. Não sei se tem mulheres aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Eu sou Paulo Rocha. ah, Aqui tem um pequeno currículo, vou passar aqui a próxima slide. Tem aqui o meu currículo da minha formação, sobretudo acadêmica. Primeiro, já atuo como servidor público, já tem bastante tempo, tem mais de 13 anos que eu sou servidor público federal, e o meu cargo originário é do Ministério da Saúde, mas atualmente eu trabalho no CAD, que é o mesmo lugar onde o Felipe trabalha, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Eu tenho uma longa formação acadêmica e profissional na área da computação, trabalhando desde o desenvolvimento de software para back-end, para front-end, para aplicativos também, né?
mas nos últimos anos eu tenho trabalhado mais fortemente para a web. Então, a gente desenvolve, no CAD, inclusive, o lugar que a gente trabalha, né, a gente desenvolve lá soluções, os softwares para a web, as soluções para a web do CAD, né. Eu já trabalhei com várias tecnologias para a web, mas esse local específico adotou o Angular. Então, é uma tecnologia que eu tenho bastante familiaridade, já trabalho há bastante tempo, né, então a gente tem uma certa experiência que a gente vai compartilhar muitas das experiências com vocês, né. Ah, eu tenho doutorado também na área da informática, uma sub-área específica, na área de informática da educação, e tenho também tanto mestrado como graduação na área da computação, né? E uma especialização também na área de desenvolvimento web, então é algo que eu venho trabalhando já há bastante tempo, né? Ah, e uma coisa importante, gente, é que esse curso ele não é um curso avançado, né? Ele é um curso introdutório. Então, mesmo aqueles que ainda estão começando ou conhecem pouco o desenvolvimento web, vão poder acompanhar esse curso na íntegra, né? Talvez aqueles que já conheçam um pouco da tecnologia ou da web, talvez o começo seja um pouco mais repetitivo, mas a ideia é que a gente avance e no final desse curso a gente consiga desenvolver aplicações, eu não diria assim de alto nível, mas aplicações que sejam profissionais, que a gente consiga publicar aquilo na internet, né? Inclusive, nas últimas aulas, tem um projeto para desenvolver, um projeto completo, desde criação da estrutura de back-end, vai ser uma estrutura mais simples, até criação e publicação também daquilo num container ou para web, quer que seja, né? Então, a ideia é que todo mundo saia daqui, vai sair com certificado lá do projeto, né? Mas que todos saiam daqui também com essa experiência de criar aplicações para web, né? E eu sou suspeito a falar que eu gosto muito dessa dessa área, né? Mas ela é muito interessante, por quê? Porque você cria soluções que as pessoas utilizam, né? Então, embora além da tela, da front-end, o que está para o usuário ver, nós temos o que está por trás daquilo. Temos banco de dados, temos estrutura de back-end, né? Mas o que está ali no front, na frente, né? É o que o usuário final vai enxergar e vai atuar com aquilo. Então, é algo muito prazeroso. Você vê o que você fez, né? As pessoas utilizando e aquilo sendo útil para a sociedade, né? Então, isso é algo muito bacana. Mas vamos lá. Essa primeira aula, a gente vai ser um pouco mais teórica, embora tenha prática também no final, mas a ideia é mostrar os conceitos mais gerais assim do Angular, como instalar. E eu imagino que aqueles que quiserem podem, inclusive, acompanhar, fazendo passo a passo junto comigo, né? Vou dar um tempo, quando fazer as aulas práticas, né? A gente vai dar um tempo para que todos possam acompanhar, né? Mas a ideia desse curso é que ele seja um curso bem prático. Então, essa primeira aula tem alguns slides, para a gente discutir esses aspectos mais gerais e teóricos, mas a ideia é que todas as próximas aulas sejam aulas práticas, né? Vai ter teorias, eventualmente, um ponto ou outro, mas a ideia é que seja mão na massa, né? A gente desenvolva até o final do curso, criando soluções e vendo como funciona, e corrigindo erros, né? Uma coisa que eu aprendi, gente, desde muito, muito cedo, é que só se aprende, de fato, mesmo fazendo, né? Então, você pode ter professores bons, você pode ter estrutura boa, mas quando você não pratica, você não aprende, né? Então, é muito importante praticar, tanto aqui nas aulas, como também em casa, e criar soluções, e pensar em propostas novas, além daquilo que foi estudado aqui, né? E, eventualmente, trazer também, trazer perguntas, trazer desafios, para que a gente possa discutir juntos, tá? Durante essas aulas também, gente, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Então, podem cortar e perguntar, abrir o microfone. Eu até prefiro contar com duas telas, então vou estar na tela maior, minha visão não é muito boa, mas vocês podem, a qualquer momento, parar e perguntar ou tirar dúvidas, o que é que seja, tá? Legal, então, a ideia dessa aula, desse curso, é discutir o Angular. Então, o Angular ele é um framework para desenvolvimento para a internet. Assim como tem ele, tem outros. Deixa eu ver um pouco mais na frente, né, que existem várias ferramentas, vários instrumentos para desenvolver soluções para a internet. Não necessariamente você precisa usar um framework. Você pode fazer aplicações para a internet do zero, usando o software mais básico para a web. Só que quando você usa um framework, facilita muito a nossa vida, porque já traz uma série de recursos já pré-prontos, que se fosse fazer aquilo na mão, fosse fazer aquilo manualmente, demoraria muito tempo. Então, esses frameworks robustos, como é o caso do Angular, ele traz muitas ferramentas já pré-prontas que a gente pode só utilizar. São ferramentas que já foram largamente testadas, validadas, todos os aspectos, por exemplo, de segurança são largamente difundidos e testados.
Então, sempre usar um framework, a partir de um framework, é muito interessante, ao invés de fazer tudo manualmente. Até soluções pequenas, você aconselha a usar frameworks. A gente pensa assim, não, eu vou fazer uma solução muito pequena, um site pequeno, talvez não precise. Mas até para sites pequenos ou soluções pontuais, é sempre interessante usar um framework específico. Ah, o pessoal está chegando aí, boa noite. Está fazendo aqui a introdução do curso, ok? Então, o framework, pessoal, o Angular é um framework que é mantido pelo Google. Ele é de código aberto, ele é totalmente gratuito, open source, mas o principal mantenedor é o Google, né? Mas tem uma comunidade muito grande, muito ativa, e está o tempo todo atualizando, sempre está surgindo versões novas do Angular, né? Atualmente, nós estamos na versão 20, na versão mais atual. Está 20 ponto alguma coisa, não recordo exatamente o ponto, mas é a versão 20, né? E desde a versão 17 do Angular, ele vem evoluindo muito, assim, com relação à qualidade, assim, sobretudo de instrumentos de reatividade. Então, tinha algumas coisas no Angular que ele deixava a desejar quando se comparava com outros frameworks, como o React, por exemplo. Mas desde a versão 17 para cá, ele vem evoluindo muito, assim. Então, hoje, o Angular não deixa nada a desejar nenhum outro framework que tem no mercado, né? Então, qualquer tipo de aplicação, de qualquer tamanho para a web, a gente consegue desenvolver com Angular. E a vantagem é que não precisa gastar nada para isso, né? Totalmente aberto, totalmente open source, né? Ah, ok. Então, uma outra coisa importante, gente, é que o Angular é baseado na linguagem de programação chamada TypeScript. Vocês conhecem TypeScript, gente? Alguém já trabalha com TypeScript aí? O TypeScript, gente, é uma linguagem que ela é baseada no... Não é bem baseada, mas ela é como se fosse uma casca para o JavaScript. Então, só que incluindo orientação a objetos. Então, a gente consegue pegar o JavaScript, que não é orientado a objetos, né? E consegue dar uma roupagem nova para ele, usando o TypeScript. O TypeScript é mantido pela Microsoft, é o principal mantenedor, mas também é uma tecnologia aberta, open source, e o Angular utiliza ele. Então, isso implica que nós precisamos conhecer a fundo também o TypeScript. Durante as aulas, inclusive hoje, vai começar a ver alguns aspectos assim, pontuais do TypeScript. Esse curso não é de TypeScript, então a gente não vai aprofundar em assuntos mais específicos dele, mas eu aconselho fortemente a quem quiser trabalhar para a web e desenvolver soluções para a web, que conheça fortemente o TypeScript. Ele é uma linguagem extremamente robusta e ele não deixa nada a desejar para nenhuma outra linguagem, assim, a nível de estruturas, de padrões, de estrutura de dados, padrões de projeto. Então, é uma ferramenta, uma linguagem bastante robusta, né? Ah, Inclusive, muita gente usa o TypeScript não só para web, utiliza também para fazer soluções para desktop, soluções para aplicativos também, né? Para desenvolvimento de jogos. Então, o TypeScript ele não só é usado para web. E no caso do Angular, essa tecnologia foi adotada. Então, a gente tem que conhecer o TypeScript. Outra coisa importante, gente, é esses signos API. O Signos API é uma nova tecnologia que surgiu a partir do Angular 20 e ele permite um processo de reatividade muito mais eficiente nas aplicações web. Quando eu falo reatividade, é assim, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, lá 100 botões, quando eu clicar em um botão, eu quero que os demais 99 mude o comportamento deles. Eu posso fazer isso muito facilmente utilizando essas tecnologias novas baseadas no Signals API. Então, durante o curso, você vai conhecer também esses mecanismos de reatividade utilizando essa biblioteca nova que é o Signals API. E essas versões mais recentes do Angular já tornou padrão também um comportamento chamado de componentes standalone. Esses componentes standalone já existia há bastante tempo, mas a partir do Angular 17 se tornou padrão no Angular. Então, todos os componentes são standalone. Isso implica, a gente vai estudar mais, a gente vai trabalhar com isso mais à frente, mas isso implica que um componente ele só é carregado no browser quando ele é utilizado. Eu posso ter 1 milhão de componentes na minha aplicação, mas se eu estou usando somente um deles, se eu estou mostrando na tela somente um deles, somente aquele é carregado no browser. E os demais vão sendo carregados à medida que eles vão sendo abertos ou sendo utilizados, né? Então, essa abordagem ela torna muito mais leve a aplicação para o cliente final, né? Então, a gente pode ter aplicações bem
carregando muito rapidamente para o cliente final, né? Isso é uma coisa importante também. Para aplicações web, quem desenvolve para web sempre tem que estar preocupado em manter a aplicação mais robusta e leve possível, para que o cliente sempre tenha uma experiência agradável, né? Que abra rapidamente as soluções, que sejam carregadas de forma célere, né? Então é importante a gente pensar nesses aspectos específicos. Tá, então nessa aula aqui, gente, de hoje, a gente vai ter outras pela frente, né? Então nessa a gente tem uns objetivos específicos. O tempo é curto, né? É somente 1 hora, mas a gente vai discutir alguns aspectos gerais aqui sobre a tecnologia, né? Então a ideia é entender o que é o Angular e um pouco da sua evolução. A gente vai, nessa aula já, preparar o ambiente de desenvolvimento. Então, todo mundo que quiser acompanhar também no seu computador, fazendo um processo de instalação, eu vou dar um tempo para isso, então vou mostrar o caminho. A gente vai instalar tudo que precisa instalar localmente para poder funcionar a tecnologia. E a gente vai ver também alguns fundamentos básicos de TypeScript. Para quem não conhece ou não trabalha, né? A gente vai ver alguns aspectos básicos do TypeScript também nessa aula. Para a web, gente, nós temos basicamente 3 tecnologias que são básicas e que todo desenvolvedor para a web tem que conhecer. As 3 básicas são o CSS, HTML e JavaScript. Essas tecnologias são básicas, né? Se você não conhecer essas tecnologias, você não consegue desenvolver nada para a web, né? Então, tem que conhecer, né? Esse curso, gente, não é um curso para aprofundar em HTML e CSS. Embora a gente vá usar esses 2 instrumentos, esse curso é para conhecer o framework Angular, né? O CSS é um mundo de coisas e HTML também é um mundo de coisas, né? Então, eu aconselho para quem não trabalha com essa tecnologia, não conhece, Travou? Travou aqui para mim também. A conexão dele, acho que caiu. Ah, Um tá. minutinho. Paulo, ouvindo agora? tua conexão deu uma travada aí. Na internet terminou. Estou ouvindo, né? Tá aí, normal, valeu. Beleza. Então, gente, eu não sei onde você se cortou, né? Mas o que eu dizia para trabalhar para a web, nós temos que necessariamente conhecer essas 3 tecnologias. Temos que conhecer CSS, temos que conhecer HTML e temos que conhecer JavaScript, ok? E para as tecnologias que trabalham com TypeScript, como é o caso do Angular, então também tem que estudar o TypeScript, né? Então são tecnologias que a gente tem que conhecer, né? Aí eu disse anteriormente, não sei se cortou essa parte, mas eu disse que esse curso não é um curso para aprofundar os conceitos de CSS e HTML. Embora a gente vai fazer bastante coisa usando essas 2 tecnologias, mas a ideia é para aprofundar e conhecer o Angular, né? Mas eu sugiro, quem não conhece bem essas 2 tecnologias, tem muitos cursos na web gratuitos sobre isso, não sei se aqui no projeto tem, mas no YouTube, na internet, você encontra muitos cursos e muitos materiais sobre CSS e HTML, né? Então, eu sugiro que todos estudem essas 2 tecnologias a fundo, ok? Ainda para a web, gente, a gente tem também uma série de frameworks que são importantes conhecer. Na verdade, a gente vai ver nessa primeira aula, gente, que a web, gente, é um mundo de coisas. Parece algo simples, né? Você desenvolver soluções para a web, mas o conjunto de tecnologias que tem é absurdamente grande. E essas tecnologias, elas aumentam o tempo todo. Então, todo dia surgem coisas novas e se tornam padrões de mercado, né? Por exemplo, tem tecnologias que surgem em um ano, no ano seguinte é um padrão de mercado, quem não conhecer está fora do mercado, né? Então, é uma área muito, desenvolver para a internet é uma área muito dinâmica. Então, o tempo todo surgem muitas tecnologias novas e quanto mais tecnologias conhecer, é melhor para a sua carreira profissional, né? Porque pode ter uma empresa que trabalha com uma tecnologia, pode ter outra que trabalha com uma tecnologia diferente. Então, se eu conhecer várias tecnologias, a chance de eu conhecer e dar bem numa vaga profissional, por exemplo, é melhor. Mas a vantagem é que a base da internet é a mesma. O que muda de uma tecnologia para outra é um padrão, uma forma de utilizar, mas quem conhece a base consegue trabalhar com essa tecnologia de forma muito mais fácil, né? Aqui nós temos outras tecnologias que são tecnologias para criar interfaces gráficas
para aplicações para a internet. A gente tem três tecnologias aqui. Tem o Bootstrap, que ele é mantido pelo pessoal do Twitter. Nós temos aqui o Angular, esse outro ícone aqui amarelinho, é do Angular Materials, que também são pacotes de interface mantido pelo próprio pessoal da Google. E nós temos aqui o Indy CSS, que também é um conjunto de bibliotecas para a criação de interfaces para o web. Então, no caso dessas três tecnologias, tem outras além dessas, né? Mas essas são as mais difundidas, mais comuns, né? Elas elas facilitam a criação de interfaces. Ao invés de eu criar interface tudo na mão, na unha, essas tecnologias tornam esse processo muito mais rápido. A gente vai ver isso mais na frente, mas eu posso até mostrar para vocês rapidamente aqui. Deixa eu só abrir um browser aqui. Estão vendo o browser aí, né? Ó, por exemplo, o Bootstrap, ele tem aqui, ó, por exemplo, um conjunto de botões. Então, nós temos aqui, ó, variações de botões, né? Botões azuis, botões verdes, amarelo. Eu fazer isso aqui na mão, com CSS, HTML, dá muito trabalho, né? Você criar esses variantes todinhos aqui, né? Então, o Bootstrap faz isso prontinho, assim como aqueles outros que eu mostrei, né? Então, basta utilizar. Fala assim, eu quero um botão desse estilo específico. No caso, esse azulzinho primeiro aqui, né? Esse vermelho, esse aqui, esse Danger. Então, basta pegar esse código e copiar para a minha aplicação. Então, usar esses frameworks é uma boa ideia, porque eles são largamente testados e difundidos, e eles facilitam muito nossa vida, né? Por exemplo, esses aqui, esses accordions, de abrir e expandir, tá vendo? Fazer isso aqui na mão dá um trabalho bem grande. Então, aqui tem essas soluções já pré-prontas que a gente pode utilizar, tá? Deixa eu voltar aqui aos slides, então. Perfeito. Então, só revisando, então a gente tem que conhecer essas tecnologias básicas para a web. Quanto mais frameworks de interface você conhecer, melhor. Esses são os principais, mas tem outros específicos. Esse curso também não é sobre esses frameworks, então, mas a gente vai usá-lo durante aulas, mas não vamos aprofundar. Então, quem tiver interesse pode fazer cursos ou aprofundar nesses frameworks específicos. E o nosso curso, a gente é baseado nessa primeira logomarca aqui, que é igualzinho do Angular. Esse aqui é a logomarca do Angular. Mas além do Angular, a gente tem outros frameworks para fazer aplicações para a internet, para a web, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o Next, temos o Vue.js, temos o React. E esses são outros frameworks, esses quatro aí são os mais populares do mercado, né? Então, se eu quiser desenvolver uma aplicação para a web, eu posso fazer ela na unha, do zero, ou eu posso usar um desses frameworks. Além deles, tem outros, evidentemente, mas esses são os mais populares, né? Ah, por exemplo, esse Vue.js aqui, gente, ele é muito bom também. O Vue.js, ele surgiu, foi um engenheiro do Google, que trabalhava no Angular, no desenvolvimento do Angular. Ele saiu da equipe e ele montou o Vue baseado no Angular. Hoje ele segue um caminho diferente, mas a ideia inicial dele era parecida com o Angular e foi melhorando alguns aspectos. Inclusive, hoje, o Angular, ele incorporou algumas coisas que o Vue já tinha, que eram muito boas, né? Ele incorporou nessa versão mais nova, agora da 17 para cá, né? Mas, ou seja, tem outros frameworks além do Angular. O Angular é o framework que a gente vai estudar nesse curso, mas é aquele que eu comentei antes. Quanto mais frameworks e mais ferramentas você conhecer, melhor. Que pode ter uma empresa, por exemplo, que trabalha com React, por exemplo, ou uma empresa que trabalha com Vue. Então, quanto mais ferramentas você conhecer, melhor para o seu currículo, né? Ah, muitas empresas, gente, por exemplo, o caso do Vue.js. O Vue.js eu vi poucas empresas utilizando, então ele não é assim, pelo menos no Brasil, né, no contexto dos lugares que eu conheço, das empresas que eu tenho conhecimento, né, usa pouco o Vue. Mas o React, o Next, o Angular são bastante utilizados. Muitas empresas adotam uma tecnologia ou outra, de acordo com o seu perfil profissional, de acordo com as necessidades que ele tem, né? Mas uma coisa importante aqui, gente, todos os frameworks, eles fazem a mesma coisa, eles criam uma aplicação para a internet. E todos eles são muito robustos. Então, se você quiser fazer uma solução para a web, qualquer um desses que você escolher, ele vai ser muito bom, né? Ah, o Angular, eu sou suspeito a falar que eu trabalho há muitos anos com ele, mas ele é uma ferramenta assim extraordinária. Você consegue fazer coisas de grande porte utilizando o Angular. Essa imagem aqui, gente, eu trouxe só para ilustrar a quantidade de coisas que tem para a web, né? Essa aqui é uma imagem aqui do Mozilla, né? E aqui a gente tem uma série de APIs e ferramentas e recursos para a internet, né? Então, nós temos
APIs específicas para, por exemplo, para áudio, para web, API para Speak, para áudio e vídeo, né? Aqui também tem WebAssembly, que eu não sei se tá, mas tem aqui, que é para criar soluções de alto desempenho para web. Inclusive é possível fazer isso, por exemplo, antigamente, a gente, alguns anos atrás, uma década atrás, se achava impossível ter, por exemplo, uma ferramenta como essa que a gente está usando aqui, o Teams, né, na web. Ou então, por exemplo, ter um Photoshop ou um Word na web. Porque exigia muito processamento e a forma de reatividade da web não era tão robusta. Mas com as tecnologias atuais, a gente consegue fazer aplicações extremamente complexas. Tem um Photoshop, por exemplo, tudo na web, né? Então, até achei que você está bem aqui em cima, o WebAssembly, né? Esse WebAssembly, por exemplo, é uma tecnologia que permite criar aplicações de alto desempenho para a internet. Como jogos, por exemplo, a gente pode criar um jogo, inclusive 3D, e rodar ele na internet, por exemplo. Não vai ter o mesmo desempenho de uma máquina física, vai ter uma placa de vídeo potente, coisa assim, mas você consegue fazer coisas, soluções grandes, né, utilizando as tecnologias como o WebAssembly. Então, o conjunto de tecnologias aqui, gente, ele é muito grande, né? Então, não vai se aprender isso num dia. Então, quem nunca trabalhou com web, por exemplo, né, tem que ter um tempo de maturação e de estudo, né, para conhecer essa tecnologia e se adaptar a elas, né? E nem todas as empresas utilizam todas as tecnologias, né? Então, por exemplo, o lugar que eu trabalho, por exemplo, não tem aplicações de alto desempenho na web, então não usa WebAssembly, por exemplo. Então, essa tecnologia, naquele contexto específico, não é necessária, né? Eu trouxe aqui, gente, uma outra, eu achei muito interessante essa imagem, estava pesquisando essa semana, e eu achei interessante aqui trazer, de uma recrutadora americana, recrutadora de profissionais da área de TI, né? E ela trouxe aqui as principais skills, né, as principais habilidades que um desenvolvedor moderno de web, né, precisa ter. Então, aqui tem várias coisas interessantes. Tem aqui, ó, o Node.js, ele traz um framework específico, é Express aqui, mas a base aqui é o Node.js. Python, Java, ou seja, SQL, NoSQL, banco de dados. Vocês estão vendo que está indo muito além da web, tá vendo? Então, isso aqui, por exemplo, banco de dados, a princípio não tem nada a ver com o desenvolvimento da web, né? Você usa o banco de dados para mostrar os dados que estão lá ou gravar esses dados específicos, né? Mas o banco de dados em si não é uma tecnologia para web, né? Pelo menos a princípio, né? Embora tenha suporte para alguns bancos não relacionais, né? Mas essas são habilidades que as empresas que recrutam desenvolvedores para a internet querem, né? Então, pelo menos empresas americanas, mas normalmente para a área de tecnologia, normalmente é um consenso mundial quando se a nível de tecnologia, né? Não consenso, mas é um padrão, né? Então, passando aqui, o Node, eu trabalho com Node também há muitos anos, é uma tecnologia muito bacana. O Node é um back-end, não é para front, às vezes você pode fazer front também, mas a ideia dele é ser um back-end usando JavaScript. JavaScript ou TypeScript também, né? Então, assim como se faz back-end usando Java, usando Python, é possível também fazer back-end usando JavaScript. E o Node permite isso, né? Então, as empresas, elas querem que profissionais para web também conheçam de Node. Assim como Python e os seus frameworks, né? Assim como Java também, os seus frameworks. Então, a vida de um profissional para web não é fácil, né? Tem que conhecer muita coisa, né? E também, gente, não é toda empresa que dá a possibilidade da pessoa atuar só com uma coisa, né? Por exemplo, onde eu trabalho hoje, tem profissionais que trabalham só para web. Eles não desenvolvem back-end, por exemplo. Mas nem toda empresa tem essa estrutura. Então, muitas vezes, alguém que desenvolve para web também desenvolve banco de dados, também desenvolve back-end, né? Então, você tem que conhecer o máximo de tecnologias possível até para ampliar suas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Na verdade, no contexto brasileiro, a maioria das empresas ela não tem essas divisões muito bem organizadas, né? Então, não vai ter só alguém para web, só alguém para back, só alguém para banco de dados, né? Então, você tem isso normalmente as empresas mais organizadas, mais maduras, né? Você tem esse processo dessa divisão bem organizadinha, né? Outra exigência aqui que se conhece também das plataformas em nuvem, né? Também conheça de Docker barra containers. E também aqui incluiria também, não está aqui, mas incluiria também aqui a orquestração, né? Nesse curso nós vamos, nas últimas aulas, conhecer um pouco de Docker, mas nós não vamos aprofundar nesse conceito, mas é um conceito que é importante conhecer, sobretudo no contexto atual. Então é importante conhecer tanto o Docker como Kubernetes,
que são conhecimentos exigidos também para quem trabalha para a internet, para a web, né? Também conhecer lá as questões de integração e entrega contínua nas plataformas de repositório de código, por exemplo, o GitLab ou então o GitHub, né? Então, conhecer como fazer os pipelines para automatizar processos, isso é importante também para um desenvolvedor web moderno. Então, são coisas, gente, é bastante coisa, né? Mas não tem jeito, né? Se você quiser ser competitivo no mercado de trabalho, você tem que conhecer essas soluções, e quanto mais soluções você conhecer, é melhor para você, né? Você consegue ser mais competitivo no mercado de trabalho, né? Aí tem o último aqui que é conhecer estratégia de caches, né? Também que é importante, tanto para a web, você consegue fazer cache na web, também consegue fazer cache nos back-ends, né? No contexto também aqui dos bancos de dados, segundo essa empresa, né? Ele também pede que a pessoa conheça bancos, tanto bancos nacionais como bancos não relacionais. Então é importante também conhecer esses dois tipos de tecnologia, né? Trouxe esse mapinha aqui, não é para assustar, gente, mas é para conhecer o mundo de coisas que existem, tá? Não necessariamente precisa conhecer todas, porque é muita coisa, mas quanto mais coisas conhecer, melhor, como eu disse antes, né? Então aqui tem uma série de ferramentas aqui de colaboração, uma série de ferramentas para build, uma série de ferramentas para teste, uma série de ferramentas para deploy e uma série de ferramentas para run, para rodar, né, ou colocar em produção essas soluções, né? Então não basta desenvolver a aplicação web, né? A gente tem que hoje também é papel do desenvolvedor criar infraestrutura para que aquilo vá para algum lugar, seja publicada, seja na nuvem, seja num serviço desse, como a Amazon, por exemplo, seja, ou outro serviço qualquer, né? Então a gente tem que conhecer as tecnologias específicas. E são muitas delas, né? A gente pegar, por exemplo, aqui, passando, por exemplo, aqui a área de colaboração, nós temos aqui, por exemplo, aqui o GitHub Pages, que a gente deve usar, inclusive, no curso, para publicar a nossa aplicação que a gente fizer, né? Então, inclusive, isso aqui é gratuito, até um certo limite lá é gratuito, a gente consegue publicar a nossa aplicação web e vê-la rodando na internet, utilizando esse recurso do GitHub Pages. A gente deve usar até o final do curso. Se a gente vier, por exemplo, aqui para a área de build, a gente tem uma série de ferramentas aqui, como o GitHub, por exemplo, o GitLab também está aqui. Por exemplo, no Oracle que a gente trabalha, a gente adotou o GitLab lá, que é uma ferramenta muito interessante, também a gente consegue fazer muita coisa de automação com ela, né? Tem também o Jenkins, que a gente consegue fazer automação, o Travis. Então tem uma série de ferramentas aqui para build, e quanto mais delas você conhecer, é melhor para a sua formação profissional, né? Esse aqui o pessoal usa muito também lá, embora eu não trabalhe tanto com back-end lá nesse órgão, mas os equipes também eles usam para fazer lá os migrations do banco de dados. Então, tem uma série de ferramentas. Essa parte de teste, gente, ela é muito importante também para a web. Normalmente você fala muito em teste, teste sobretudo unitário, para back-end, mas também para front-end a gente trabalha muito com teste também. Tanto teste assim de código, como também um teste real usando a aplicação, né? Inclusive tem ferramentas que automatizam esses testes automáticos, né? Você consegue, por exemplo, se eu criar uma aplicação que tem um formulário e eu quero ver com as mudanças que eu fiz, se ele continua funcionando. Eu posso testar manualmente, mas também tem ferramentas que automatizam isso, que faz todo o processo de testar manualmente. Por exemplo, o Selenium é uma delas, mas tem outras além disso, né? Então, conhecer essas ferramentas, até que no começo do Selenium, né? Então, conhecer essas ferramentas é importante para a gente até aplicá-las, né? Embora muitas empresas tenham equipe de testes, é importante também que o desenvolvedor para a web também conheça as ferramentas e saiba como aplicar as ferramentas no contexto da sua aplicação, né? Da mesma forma aqui, gente, para deploy, tem uma série de ferramentas aqui para deploy, tá? No nosso contexto aqui, a gente deve usar o Docker, né, para esse fim, para concatenar aquela solução dentro de um container específico, para depois poder subir aquilo para um serviço na nuvem, né? E também as ferramentas de run, né? Nós temos várias dessas ferramentas, né? Inclusive, gente, tem algumas ferramentas para nós hospedarmos nossa aplicação, né? Então, por exemplo, tem a Amazon AWS que a gente consegue subir essa aplicação para lá. O Heroku, por exemplo, é outra interessante. Tem também o Google Cloud. Tem várias ferramentas que a gente consegue colocar nosso site no ar para que as pessoas comecem a utilizá-los, né? Algumas ferramentas dessas são gratuitas, a gente tem um limite assim, de uso.
Por exemplo, tem um do Google, não está aqui nessa lista, mas tem um do Google chamado Google Firebase. O Google Firebase tem lá também uma área de subir nossa aplicação web para deixar ela visível para o mundo, né? E lá tem um limite bem grande, tem lá milhares de acessos por mês. Então a gente consegue, uma aplicação começando, a gente consegue colocar ela online com custo zero, né? Então, além dessa do Firebase, tem outras também. Por exemplo, o Google Cloud também dá um valor gratuito que você consegue usar por um período. A AWS também, eu sei que tem uma coisa gratuita, mas é bem limitado. Então, a gente consegue subir nossa aplicação mesmo para testes no ambiente gratuito. Agora, assim, se for algo assim muito grande, que tenha muitos usuários, aí não tem jeito. Vai ter que, ou você tem um servidor próprio, que você hospeda isso e deixa para a nuvem, né? Ou então você paga um desses serviços existentes para utilizar. Eu, num projeto pessoal, tenho usado muito o Google Cloud. O Google Cloud tem um negócio muito interessante, que ele cobra por utilização. Inclusive, quando a aplicação não está tendo acessos, ele derruba. Então, por exemplo, à noite, por exemplo, vamos supor que a gente usa a sua aplicação, aplicação para órgão público, à noite quase ninguém usa. Então, à noite ele derruba a aplicação. E só quando alguém abrir de novo que ele levanta novamente. Aí o custo fica muito baixo, né? Você paga centavos assim por dia, né? E consegue ter um número de usuários grande utilizando a sua solução. O nome dessa solução que eu estou usando é o Google Cloud Run. Esse Google Cloud Run permite derrubar a aplicação e logo em seguida levantar, né? E essa é uma vantagem do Angular, ele levanta muito rápido. Então, em questão de segundo, segundo, 2 segundos, ele levanta a aplicação. Então, mesmo nesse contexto de derrubar e levantar em tempo real, você consegue ter a aplicação com uma dinâmica boa para o usuário final ainda. Se tiver alguma pergunta, gente, pode fazer, tá? Pode abrir o microfone, fazer. Eu não estou vendo o chat aqui, mas que eu estou na outra tela, mas qualquer pergunta pode abrir o microfone e fazer, ok? Legal. Isso a gente comentou anteriormente, né? Então, o Angular é um framework mantido pelo Google, baseado em componentes. Então, tudo no Angular é componentizado, gente. Vou até mostrar vou mostrar aqui vou mostrar novamente aqui o browser, mostrando uma aplicação do CAD. É uma aplicação que foi desenvolvida no CAD, que é para buscar jurisprudências. Estão vendo na tela aí, né? Aqui nós temos várias áreas. Nós temos aqui uma área de filtro aqui, por ano, por exemplo, aqui da jurisprudência. Nós temos uma caixa de busca na parte superior. Nós temos aqui uma barrinha onde mostra o tipo de busca que é fazer essa jurisprudência, aparecer técnica, assim por diante. E nós temos aqui embaixo a lista com botões. Tudo isso aqui, gente, são componentes separados. Então, por exemplo, essa caixinha do lado aqui onde tem os anos e os filtros é um componente. Essa caixa de busca da parte superior é outro componente. Essa lista é outro componente. Até essa caixinha aqui, ó, de avaliação, isso aqui é um componente separado. Então, o Angular ele trabalha com a ideia de componente. Você componentiza sua aplicação. Tudo aquilo que pode ser reutilizado, por exemplo, essa caixinha aqui de avaliação, ela pode ser utilizada em vários lugares. Então, eu crio um componente para ela, e em todo lugar onde eu precisar daquela caixinha, eu só chamo aquele componente. Então, essa é a ideia padrão do Angular. Você cria componentes para tudo. E você vai utilizar aqueles componentes nos locais que eles forem necessários, né? A ideia central é assim, é que cada componente trate de um assunto específico. Então, por exemplo, se esse aqui é filtros, eu crio um componente só para filtros. Se esse aqui é lista, eu crio um componente só para lista. Se aqui é uma caixa de busca, eu crio um componente só para caixa de busca. Né? Não é uma boa prática você criar componentes que tratam de assuntos diferentes. Por exemplo, não seria legal eu criar um componente que tivesse a lista e o filtro ao mesmo tempo. Até pode ser feito, né? Mas para o nível de organização de código não é uma boa estratégia, né? Então, a ideia central do Angular, gente, é trabalhar com componentes. É tudo componentizado. Tudo que a gente cria é componentes. Nós comentamos também no começo da aula que o Angular trabalha com suporte à biblioteca API Signals, que permite reatividade, que a gente vai estudar lá mais na frente. No Angular novo também, ele também não está usando mais. Ele melhorou muito a detecção de mudanças. Antes usava uma biblioteca específica para mudança, era muito lenta. E nessas versões mais novas ficou muito, muito rápido mesmo. As soluções em Angular agora, tanto para compilar, subir, como para rodar, ficou muito, muito mais rápido do que... Isso inclusive, antigamente, antes, o Angular pecava nessa questão de performance. Nessas versões mais novas, isso não acontece mais. Está muito, muito bacana.
Nós temos aqui a evolução do Angular. Começou lá no começo, o Angular chamava AngularJS, foi a primeira versão, tinha esse nome. Depois passou a se chamar Angular 2, e depois começou as versões 2, 3, assim por diante, foi seguindo com a numeração, né? Aqui nós temos aqui uma evolução histórica dele, né? 2010 foi quando surgiu, né? Foi a primeira versão, e no começo era baseado em JavaScript, somente JavaScript, né? Já na versão 2, já migrou aqui para o TypeScript, aí deixou de usar o nome JS, passou a ser só Angular, né? E foi evolução, né? 2018, 20, veio Angular 7, 21, 23 veio Angular 10, assim podia até chegar agora aqui no Angular 20, né? Então, é um framework bastante antigo, né, gente? Desde 2010, né? Então, tem uma longa história, uma trajetória grande, e ele é muito confiável, assim. Você precisa criar uma aplicação de alto desempenho, precisa de robustez e segurança, né? Essa é uma solução, assim, que pode ser considerada, né, como uma solução de escolha, né? Legal. Então, aqui, gente, listando aqui outros pontos aqui mais detalhadamente o que tem no Angular, né? Então, como a gente comentou, então, o Siemens API, que a gente vai trabalhar bastante com ele durante todo o curso. Uma coisa importante também, esse terceiro tópico aqui, melhorias do SSR. Esse SSR, gente, significa renderização do lado do servidor. Nós temos duas formas, gente, de fazer. Estou falando várias coisas aqui, é difícil de memorizar, né, gente? Mas a gente vai trabalhar com esses assuntos durante o curso, tá? Essa primeira aula é uma visão geral do contexto todo. Esse SSR, gente, permite que a gente tenha renderização do lado do servidor. O que quer dizer isso? Nós temos duas formas de renderizar uma página para o usuário, uma página web, né? A gente pode fazer a renderização do lado do cliente, que é do lado da pessoa que está usando, do browser dele, né? Ou pode renderizar do lado do servidor. Quando é que a gente usa o lado do servidor? A gente usa quando é um processamento muito pesado. Então, sei lá, a gente está fazendo uma aplicação muito pesada e eu não quero que onerar a máquina da pessoa, do cliente, né, para processar aquilo. Então, eu posso fazer com que o meu servidor, que é mais potente, processe e já retorne os dados para o usuário de forma já pronta, já processada, né? Mas, normalmente, essa renderização do lado do servidor é quando é algo muito específico, né? Quando é algo mais robusto, algo muito grande, que precisa de um processamento muito pesado. Mas o Angular permite esse processamento também do lado do servidor. Inclusive, na versão mais nova, agora da 20, ela permite uma renderização híbrida. Eu posso ter algumas partes da minha aplicação renderizando do lado do cliente e outras partes com processamento mais pesado renderizando do lado do servidor. Então, isso já é possível nas versões mais novas. Acho que na minha 20, acho que 18 e 19 já tinha essa possibilidade. Tá? Mas, nesse curso aqui, nós não vamos explorar, gente, a renderização do lado do servidor, ok? Somente do lado do cliente. Mas uma aplicação muito específica, para um contexto muito específico, vocês podem, de repente, estudar no futuro, se tiver interesse. Tá? E tem aqui algumas mudanças aqui do Angular 20, né, que são inovações que não cabe a gente discutir agora, mas a gente vai discutir mais na frente. Mas melhorou os comandos, linhas de comando do CLI, melhorou ferramentas de monitoramento, de debug, né? Está bem bacana agora as novas versões. Então, gente, para usar o Angular, então vamos lá. Agora é uma parte que, de repente, vocês podem até fazer no computador de vocês, se preferirem, tá? Para usar o Angular, a gente só precisa de duas coisas. Só precisa do Node instalado. O Angular precisa ter um Node.js instalado, ok? Eu estou recomendando aqui a versão LTS, que é a versão de longo prazo. Pode ser qualquer versão mais recente, mas a LTS normalmente a gente recomenda por ser mais estável, né? E precisa do terminal de comando, o CLI do Angular. Só precisa de duas coisas, tá? Somente o Node.js e o CLI do Angular. Eu estou colocando também aqui o VS Code, o Visual Studio Code, porque a gente precisa ter uma ferramenta para desenvolver, né? A gente poderia usar um bloco de notas, por exemplo, né? Mas com VS Code ou outra IDE que você preferir, né? É muito mais fácil você debugar e ver erros, né? Então, a gente vai adotar nesse curso o VS Code. Então, a gente vai também instalar para esse contexto aqui o VS Code. Mas você pode ficar à vontade para usar qualquer outra IDE que você tiver, tá? Então, a gente pode ver aqui o passo a passo. Eu não vou instalar aqui, mas vou mostrar o passo a passo para vocês. Vocês podem repetir e fazer agora no computador de vocês, se vocês preferirem. Mas para acompanhar o curso, gente, vocês vão precisar ter o Node instalado e vão precisar ter o Angular também instalado, ok? Então, vamos lá, vou abrir aqui o browser, gente. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui é instalar o Node. Então, a gente vem aqui no nodejs.org. Eu vou colocar, inclusive, aqui no chat o endereço. Quem quiser acessar aí e baixar, tá?
Então, a gente acessa aqui o node.js.org e depois a gente vem aqui descarregar. Se tiver em inglês o browser, vai ser download aqui, né? A gente tem que descarregar. E aqui a gente vai escolher, gente, em que sistema operacional a gente quer instalar o nosso Node.js, né? Então a gente pode instalar, essa máquina que eu estou Windows, né? Eu já sugiro aqui que seja Windows, mas se você estiver na máquina Mac ou Linux, você pode aqui escolher qual é o sistema operacional que você está usando e baixar a versão específica para aquele sistema operacional. Então, se for Windows, por exemplo, ó, tem aqui o arquivo de instalação, que é o instalador MSI, tá vendo? Ou pode ser o zip também. Mas a gente baixa aqui o MSI, faz o download dele, e quando baixar, gente, a gente abre o MSI, eu não vou instalar que eu já tenho instalado aqui, né? Mas a gente abre ele e segue os passos, né, de instalação. Abrir aqui, ó, aí só clicar em avançar, avançar até concluir a instalação, ok? Então nada difícil, né? Para o Mac também é o mesmo processo, vai ter lá um arquivo, não me recordo agora a extensão do Mac, acho que é MG, alguma coisa, deixa eu ver aqui. Ele nem mudou. Mas no Mac vai ter o mesmo processo, vai ter lá um arquivo de instalação, você segue o processo de instalação também da mesma forma, ok? Então o primeiro passo, gente, é instalar o Node. Quem quiser instalar de repente na sua máquina, pode fazer esse processo também aí e ter tudo instalado, ok? Quando instalar o Node, gente, eu vou abrir inclusive um terminal aqui. Eu vou abrir aqui um terminal. Eu espero que todo mundo esteja familiarizado, né, com a ideia de terminal, né? A gente vai usar muito durante o curso, né, os terminais e comando terminal. Esse curso não é para mostrar esses aspectos mais básicos, né, gente? Então, quem não domina, quem não trabalha com essas... deixa eu só abrir um zoom aqui, vamos ver como é que tira ele agora. Um segundo. Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela aqui, gente, para vocês poderem enxergar melhor. Só um minutinho. Deixa eu ver, ele aumenta a fonte. Aqui está, a fonte. Ok. Beleza, agora ficou mais fácil. Legal, então, qual a ideia, gente? Quando vocês instalarem o Node, vocês forem lá baixarem o Node, forem instalar ele, avançar, 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 quando abrir um terminal como esse aqui, gente, quando vocês digitarem aqui, ó, Node-V, esse comando Node-V, ele deve mostrar aqui uma versão. Nesse caso aqui eu tenho a versão 22.17.1 instalada. Então, no caso de vocês, depois que instalar o Node, tem que ir no terminal e colocar Node-V, ok? E ver se aparece aqui a versão instalada. Se não aparecer a versão instalada, quer dizer que tem algum... até colocar também no chat aqui o comando Node-V para ver a versão do Node, ok? E tem outro comando que a gente pode usar também aqui, que é o npm-v, para ver a versão do npm. Esse npm, gente, ele é um gerenciador de pacotes do Node. Então, a gente vai ver mais na frente no curso que nós tem bibliotecas de pacotes na internet que a gente pode usar esses pacotes gratuitamente. Então, por exemplo, tem pacotes lá para fazer conexão com o banco de dados, por exemplo. Tem pacotes para renderizar uma caixinha bonita de um modal para exibir na tela. Então, a gente pode instalar esses pacotes já pré-prontos, que a comunidade desenvolve, né? A gente pode instalar em nossa aplicação. Para instalar na nossa aplicação isso, a gente pode usar aqui esse npm. Ele é um gerenciador de pacotes do Node, ok? Ele é a mesma coisa, quem trabalha, por exemplo, lá com o Python, é a mesma coisa lá do pip, né? Que também tem um gerenciador de pacotes, você consegue instalar um pacote específico naquela aplicação, né? Então, são esses dois comandos. Você coloca o node-v e o npm-v para ver se instalou corretamente. Quando instala o Node, já tem as duas coisas no terminal. Tem tanto o Node como o npm, ok? Basta instalar o Node, que a gente tem as duas ferramentas já preparadas na máquina para funcionar, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso, gente, é ter aqui o Node instalado, ok? Então, não tem segredo. Acessar o node.org, node.js.org, baixar ele e instalar, ok? A outra coisa que nós precisamos, gente, é do CLI do Angular. Então, para isso, a gente vem aqui ó, no Angular CLI. Eu vou mandar para vocês aqui o endereço. Só abrir aqui. Vou mandar esse endereço completo para vocês. Mas vou mandar o comando, que é mais fácil. Aqui, o Angular, gente, tem uma documentação muito robusta, que fica nesse endereço aqui, ó, angular.dev. Só clicar no browser, angular.dev.
Ele tem uma documentação bem ampla, que ele mostra muita coisa, inclusive com exemplos. Então, sempre que tiver dúvida de algo específico, vocês podem consultar esse manual, uma espécie de manual ou tutorial do Angular, que fica em angular.dev. E aqui tem ó, como instalar o CLI do Angular. Basta esse comando aqui, ó, npm install -g @angular/cli. Então, vou copiar isso aqui, vou mandar para vocês aí no chat, e basta nós colocarmos esse comando aqui no terminal. A gente coloca esse comando no terminal e pressiona Enter. Mas para executar esse comando, primeiro tem que ter o Node instalado. Então, instala o Node, em seguida instala esse CLI aqui do Angular. Então, tendo o Node e tendo o CLI do Angular, a gente já consegue começar a desenvolver nossas aplicações em Angular, ok? Então, quem tiver em casa aí, já pode fazer esses dois processos. Pode instalar o Node e pode também instalar aqui o CLI do Angular de acordo com esses comandos que eu passei, tá? Eu vou dar um minutinho enquanto eu bebo água, e de repente vocês podem instalar. E se alguém tiver alguma pergunta nesse meio tempo, pode fazer também, tá? Beleza. Então instalou aqui, gente. Instalou aqui o CLI do Angular. Agora a gente já pode começar a criar nossa aplicação, gente. Para criar a aplicação, gente, é muito simples. Basta fazer isso aqui, ó. NG. Esse NG, gente, ele tem a partir da instalação daquele CLI do Angular. Quando eu instalo aquele CLI do Angular, esse comando NG já fica disponível. Então, basta colocar NG new, que é novo, né? E o nome da aplicação. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, aula 1. O nome pode ser qualquer coisa, pode ser o nome do projeto, o nome do site, o nome da aplicação que você está sendo desenvolvido, né? Ele vai criar uma pasta com esse nome específico aqui, tá? Vou copiar isso aqui e mandar também aqui no terminal, ok? Então, ng, new e o nome da pasta. Quando eu coloco isso, a gente pergunta algumas coisas aqui, ok? Ele pergunta que tecnologia eu quero usar para interface, pode ser CSS, pode ser uma versão mais moderna, que é o SCSS, pode ser o SAS, pode ser o LESS. São tecnologias para fazer estilo para a página. Tá? A gente vai começar com mais simples, que é CSS, mas tem outras tecnologias que a gente pode utilizar também. Tá? Ele faz uma segunda pergunta aqui, perguntando se você quer fazer renderização do lado do servidor, SSR. Para esse curso, nós vamos sempre colocar não, ok? End não. Porque a gente não quer fazer essa renderização do lado do servidor, pelo menos para esse momento, ok? Ele pergunta se você quer criar uma aplicação zoneless, que é uma aplicação que não usa bibliotecas mais pesadas para fazer detecção de mudança. Para isso, vamos sempre colocar sim, ok? Ele faz essa pergunta para manter compatibilidade com versões antigas ou plataformas antigas, tá? Mas para as versões mais novas, sempre é sim para essa pergunta aqui, ok? Aqui se quer usar algum recurso de IA específico, né? Porque hoje tem várias bibliotecas de IA que a gente pode usar para facilitar o desenvolvimento do código, como Gemini, Cloud, assim por diante. Para esse curso, a gente não vai usar recursos de IA, tá? E ele começa a criar a aplicação, gente. Ele começa a criar a aplicação com toda a estrutura necessária para que a aplicação funcione. Então, demora depende da velocidade do computador e também da internet, ele baixa os pacotes da internet, né? Mas ele vai criar toda a aplicação com toda a estrutura pronta para que a aplicação já consiga ser rodada e a gente consiga criar soluções a partir dela, ok? Vamos esperar um segundinho enquanto ela cria, né? Demora alguns segundinhos. Enquanto isso, a gente pode estar dando uma olhadinha aqui nos arquivos que estão criando, tá vendo? Ele está criando alguns arquivos aqui, por exemplo. Está criando um arquivo chamado package.json, está criando aqui uma parte chamada src, tá vendo? Já criou. Então, eu criei um arquivo na parte chamada aula 1. Então, vamos abrir a pasta aula 1, cd aula 1. E eu posso agora, gente, abrir esse código em alguma IDE. E por esse curso, nós vamos usar o Visual Studio Code. Quem não tiver essa IDE, gente, pode vir aqui no Google e colocar aqui, Visual Studio Code. E aqui tem a opção de download, tá vendo? A gente pode clicar aqui em download. E a gente pode baixar aqui para o sistema operacional que a gente tem, Windows, Mac, Linux.
Então, aqui a gente baixa aqui o Visual Studio Code. E aí segue o mesmo processo de instalação, avançar, avançar, concluir, ok? Então, a gente vai usar o Visual Studio Code para essa aula. Eu abri aqui a pasta, e eu vou colocar assim, ó, code ponto, que é para abrir essa pasta aqui no Visual Studio Code. Vou pressionar Enter. E ele vai abrir para mim aqui, gente, ele vai abrir essa ferramenta, deixa eu só mudar para a tela de cá, ó. Ele abriu aqui o Visual Studio Code, com o meu projeto aberto dentro do Visual Studio Code, ok? E aqui tem toda aqui uma estrutura de pasta, gente, que a gente vai discutir. Então, como está quase 8 horas, a gente não vai aprofundar nessa estrutura aqui, tá? Mas ele criou uma estrutura completa para que a aplicação em Node, a aplicação em Angular funcione, ok? Inclusive com os arquivos HTML, arquivos de código em TypeScript, extensão .ts, TypeScript. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês poderem ver melhor. Então, nós temos aqui, ó, vou abrir de novo aqui a lupa. Eu uso alguma tela que é de atalho que eu não sei qual que é da lupa. Nós temos aqui arquivos.html, que é a interface. Nós temos tela para o usuário. Nós temos aqui .css, que é estilo da página. E nós temos também aqui arquivos de configurações, arquivos de código, que é .ts, que é TypeScript. Então, a lógica de nossa aplicação vai ficar nos arquivos .ts. E nós temos arquivos também de configuração geral, como package.json, angular.json. A gente vai estudar todos esses arquivos, todas as estruturas de pasta mais a fundo nas próximas aulas. Mas o que a gente pode fazer aqui para finalizar essa aula, a gente abrir para perguntas, a gente pode rodar essa aplicação. Para rodar a aplicação, a gente usa o comando ng, que é o comando do Angular CLI, e a gente coloca aqui ng, parece que a gente precisa fazer o npm start. Até poderia ser o ng também, mas a gente vai usar o npm start, que é para iniciar nossa aplicação. Eu vou até copiar também isso aqui e colar aqui no chat. Para iniciar a aplicação, usar npm start. Quando a gente pressiona Enter aqui, gente, ele vai iniciar toda a estrutura dessa aplicação e deixar ela rodando numa porta local. Ele vai fazer o build da aplicação e deixa ela rodando aqui, ó, na porta 4200, que é a porta padrão do Angular. Se a gente vier aqui no browser agora e abrir aqui localhost 2.4200, a gente vai ver, ó, uma aplicação aqui do Angular já funcionando. Ele traz aqui uma página inicial, uma página exemplo, né? Onde tem aqui textos, tem aqui aula 1, tá vendo? Hello, aula 1, traz aqui alguns links importantes, né? Essa página para mostrar que a aplicação está funcionando, está rodando, né? Essa aqui é uma página de exemplo, gente, mas poderia ter aqui a nossa página, né? Por exemplo, se eu estiver aqui, ó, nesse arquivo aqui no app.html, nós temos em algum lugar dele aqui, ó, deixa eu achar aqui onde está aquele texto. Esse texto aqui, por exemplo, esse aqui ele vem daqui. Nós temos aqui, por exemplo, ó, Hello Aula 1. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, Hello Paulo, por exemplo. A gente voltar na página agora, tá lá, Hello Paulo, tá vendo? Então, essa aplicação está funcionando e a partir dessa estrutura inicial, a gente consegue agora começar a desenvolver a nossa aplicação, ok? Legal, gente. Então, os passos básicos sempre são esses, tá? Instalar o Node, instalar o Angular aqui, dar o ng new para iniciar a aplicação e npm start para iniciar. Tendo essa estrutura, a gente já consegue começar a fazer, ok? Trabalhar. O que eu espero então para a próxima aula, gente? Que vocês pratiquem essa estrutura inicial e a partir dela, a gente vai começar a desenvolver nossas aplicações, né? A gente vai começar a criar coisa a partir dessa estrutura inicial, ok? Nós vamos abrir para perguntas rapidamente, gente. No máximo 5 minutinhos, porque eu vou ter um compromisso em seguida, mas temos perguntas agora, ok? Alguém tá lá? João Carlos, por favor. Será que na próxima aula a gente pode repetir esse começo aí, Paulo? Eu consegui chegar até um certo ponto aqui, mas nessa tela aí não. Na próxima aula a gente pode repetir esse processo. Podemos, facilmente, com certeza. E são muitos passos, João, mas a gente vai fazendo com calma, tá? Isso. Hoje foi uma aula assim de mais geral, genérica, né? De mostrar a estrutura geral, mas a gente faz passo a passo, dá tempo também para que todo mundo siga junto. Tá? Mas eu consegui instalar o CLI. Perfeito.
Aí na próxima aula a gente vai fazer também, e você pode também depois pegar esse vídeo, que eu acho que vai estar disponível, Ah, tá. E né, fazer de Felipe? E tentar fazer também, seguindo, de repente pausando o vídeo, fazendo. Mas de qualquer forma, na próxima aula a gente vai criar a aplicação do zero de novo, mas mais rápido, né? A gente vai criar e vai a partir dela avançar, ok? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Felipe, quer fazer alguma consideração? O Paulo tá, cara, fenomenal e a aula legal pra caramba mesmo, assim, tá bem explicada, didática boa. Cara, parabéns aí mesmo pra ti. Agora é praticar, né? Começando a praticar, instalar as ferramentas. Eu fui instalar a minha aqui, mas o Node que eu tenho aqui é o 18, cara. Eita, antigo, assim. Parou. O Angular 20 não vai funcionar no 18, não. Não, Vai ter só que deu. atualizar. O meu CMD aqui sangrou na hora que eu mandei instalar. Mas Mas, foi bom, porque nós íamos discutir hoje também, que não deu tempo, né? Eu falei muito nesse começo, mas foi bom para ter essas gerais, né? Mas a gente ia começar hoje também a explorar algumas questões do TypeScript. Mas foi até bom que vocês vão ter esse tempo para vocês instalar com calma e ver ela rodando, né? E na próxima aula a gente discute esses aspectos mais específicos, né? O meu também estava na versão 16. Aí eu reinstalei. Todos antigos, né? Eu só baixei e reinstalei. Esses são os caras que trabalham com web, hein? Fala um tempinho que eu não mexo. Mexe lá no trabalho, né? Beleza, gente. Eu agradeço, então. E até pronto, daqui 2 dias, que ficou para quinta, não foi? Quinta-feira, né? Quinta-feira. Então, quinta-feira se encontra de novo. Obrigadão, gente. Se encontra, tá? Abraço. Muito obrigado aí, Paulo. Paulo. Valeu, abraço. Valeu. Isso aí, seu Felipe. Vamos para mais um, né?